Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Neto. Pessoal, vou pedir desculpa para vocês porque eu postei o vídeo ontem à tarde, né? E ele ficou sem áudio, então vou ter que regravar a aula. Não sei o que problema aconteceu, mas eu fiz os testes, acho que agora vai dar certo, tá? Então me desculpe por esse atraso, tá certo? Então vamos lá. A gente está falando hoje sobre a nossa última aula sobre produção de frutas, né? A aula 4. A gente vai falar hoje sobre a parte colheita e pós-colheita. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que a gente escolheu 6 culturas que eu acho que tem maior características, questão de clima e de características para serem desidratadas, né, e secadas. Então separei elas e preparei um material bem bacana, assim, bem didático. No finalzinho até vou falar mais sobre isso. Está disponível para vocês na plataforma Avamudo, tá? Eu achei melhor fazer isso, pessoal, porque as aulas estão ficando muito grandes, né? Então, pelo curto prazo de tempo, às vezes pode ficar cansativo para vocês. Mas eu recomendo, pessoal, que vocês leiam, tá? Eu não selecionei material só para pular, não. Eu selecionei material que vocês consigam ler e consigam entender. Deu bastante trabalho, tá? Material bem didático mesmo, aí vocês vão ver que vai casar uma coisa com a outra, que a gente já falou. Então, esses materiais que eu separo com as aulas que a gente está assistindo junto, vocês conseguem implementar a cultura 100% de qualidade, tá? Então não deixem de ler não, tá certo? Então vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre colheita e pós-colheita, né? As suas nuances, né? Os principais pontos que a gente tem que avaliar e tudo mais, tá certo? Bem, quando colhemos um fruto e o que fazer depois de colher? Estágio de desenvolvimento do fruto. Esse gráfico aqui, pessoal, mostra muito bem essa questão. É a questão do fruto climatério e do não climatério, né? E pelo volume de, de reserva dentro de um fruto. A gente tem que pensar, pessoal, que o fruto, né? O fruto angiosperma, né? Aquela estrutura que está ali protegendo a semente, ele é nada mais nada menos que um tecido de reserva para a semente, né? Nós que alimentamos delas ali, né? Mas o cunho natural que a natureza propôs é porque aquilo ali servia de energia para a semente. Por quê? A semente é um ser vivo, né? É um organismo vivo. Ela está ali, né, dormente, ali, preparando-se, né, para quando entrar em contato com o solo, ter condições favoráveis, ela germinar. Então, para isso, ela tem um gasto energético. Um ser vivo tem um gasto energético. Então, o fruto, ele realiza respiração, né? E essa respiração, ela faz o quê? Ela faz com que ocorra uma série de processos dentro do fruto, né? Como que? Produção de etileno, você tem a degradação de amido em monossacarídeos, como frutose e glicose, enfim, uma série de coisas. Mas tudo essa respiração é para produzir energia para manter o embrião, que são as sementes, viáveis por mais tempo, tá? Então, tendo em vista isso, a gente vai ver as nuances, né? Tudo mais sobre esses assuntos. Bastante interessante, pessoal. Então vamos lá. Quais são as transformações que ocorrem durante a maturação dos frutos? O amadurecimento da polpa, né? Ficou repetido aqui, mas eu vou apagar antes de subir para vocês. Mudança na composição da pectina. Pectina, ela é um carboidrato complexo, tá? Como hemicilose, celulose. Então você tem a sua degradação, tá certo? Alteração da cor, né? Destruição da clorofila. A clorofila, pessoal, ela é o que caracteriza a cor verde nas plantas, né? Então, quando você vê um fruto verde, por exemplo, um mamão verde, e ele começa a ficar laranja, você está tendo a destruição da clorofila, certo? E tendo a revelação de carotenoides, né? Que no mamão, ele se expressa pela cor amarela ou laranja. Só que isso, pessoal, difere de outros de fruto para fruto. Por exemplo, a destruição da clorofila na maçã e a revelação de síntese de carotenoides se apresenta na cor vermelha. Enquanto que, por exemplo, na ameixa, né, você tem a destruição da clorofila e a síntese de antocianinas, aí que são expressas pela cor azul. Então, cada fruto, pela degradação da clorofila, você tem algo, né, que difere uma coisa da outra. E essa destruição da clorofila está internamente ligada ao aumento da síntese de etileno, que é um hormônio, tá? Um fito-hormônio, na verdade é um gás, mas ele funciona como fito-hormônio, que ele degrada a clorofila, tá
certo? Então a gente vai ver que nos frutos climatéricos são aqueles que você consegue colher eles num ponto não maduro no pé, né, na planta, e ele consegue continuar seus processos fisiológicos e consegue a maturação posterior a isso. E os não climatérios não conseguem realizar. E a gente tem que ter o quê? Um ponto ideal de colheita, tá? Você tem síntese de ceras na casca. Por que existe essa síntese de ceras nas cascas? Já viu quando você vai no supermercado e vê um fruto bonito, todo brilhoso? Bem, aquilo é uma cera, só que não foi uma síntese de cera, que ele foi feito por modo artificial. Por quê, pessoal? Porque vários cientistas descobriram que a cera ela funciona como um protetor pós-colheita. Por quê? Ela protege tanto de doenças e pragas, né? E também protege com o quê? Você vai cobrir os poros. Se você cobrir os poros, você vai diminuir a troca gasosa, ou seja, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. E com isso você diminui a respiração. Diminuindo a respiração, você vai diminuir o gasto energético do fruto. Diminuindo o gasto energético do fruto, ele vai consumir menos material de reserva, produzir pouca energia para os embriões, ou seja, o fruto se mantém mais tempo conservado, tá? E viável para o consumo. Isso é muito interessante, porque a gente vai ver que na respiração a gente perde muita coisa, principalmente água. E água é volume, então os frutos tendem a colher. Um fato interessante é que os frutos colhendo, você vai ter maior concentração de açúcares, ou seja, eles vão ser mais doces. Mas só que para o mercado isso não é tão interessante, porque é vendido a peso, né? Então, se você vende algo a peso, a pesagem, né, teor de massa, e ele tende a diminuir, você tende a perder valor, tá certo? Outras transformações que ocorrem durante a maturação dos frutos, né, é a mudança no padrão proteico sob o controle de genes, né, tanto da parte quantitativa ou síntese de novas enzimas. Isso tem muito a ver, pessoal, com ativações enzimáticas, né, porque todo o processo de quebra, né, de decomposição, tanto de proteína como como carboidrato, lipídio, ela ocorre com ativações enzimáticas, né. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, não esqueçam disso, tá? Então, esses fatores, eles estão muito ligados, né, a como vai acontecer. Por exemplo, nas sementes a gente tem uma camada, né, proteica que chama camada de Leurona, certo? Quando você induz ela a germinação, seja por quebra de dormência ou com água, que também é um processo de quebra de dormência, você tem a quebra da camada de Leurona. Essa camada é uma camada proteica e ela vai virar aminoácidos. Esses aminoácidos vão ativar enzimas e essas enzimas vão quebrar, né, os carboidratos e fornecer energia para o embrião. Então, essa questão da parte quantitativa de enzima e síntese de novas enzimas tem a ver com isso, tá? A gente tem a abscisão. A abscisão tem muito a ver com a questão do ácido abscísico, certo? O ácido abscísico, pessoal, ele promove às vezes a queda das folhas e a queda de flor e também a questão da queda do fruto. Quando o fruto atinge o ponto ideal de maturação, ele faz o quê? É como se fosse o cordão umbilical, ele se fecha, né, e se rompe. Por que faz isso? Porque para não ter contaminação. Porque onde tem as ligações, pessoal, é um ponto de entrada muito forte para fitopatógenos, né, que podem ter uma porta de entrada para eles. Então o ácido abscísico faz como selar aquilo ali, né? Isso de um modo natural, né? Então por isso que os frutos caem, graças à abscisão proveniente do ácido abscísico, tá certo? Você tem a alteração da permeabilidade dos tecidos, né? A gente falou lá da pectina, mas outros fatores de carboidrato, né? Porque o que dá estrutura para os frutos, né? Questão vamos falar assim, mecânica, né, da coisa, os carboidratos, principalmente os mais complexos, né, são os polissacarídeos, a celulose, a hemicelose, pectina, enfim. Então, como que acontece essa permeabilidade dos tecidos? Você vai ter uma alteração, né, uma ativação enzímica que vai quebrar esses carboidratos mais complexos, e formar monossacarídeos, como o glicose e frutose. E isso que faz com que o fruto fique doce, né? Então, essa quebra, além de liberar energia,
Então, e você altera tanto o sabor do fruto, o aroma, porque você tem a liberação de compostos fenólicos também com essas quebras, né? Então você tem uma alteração na permeabilidade dos tecidos, né? Eles ficam mais permeáveis e também fica o que? Mais, vamos dizer, macio, né? Mais vulneráveis a amassar. Por conta disso, você tem os carboidratos mais estruturados desestruturando. E isso é altamente normal, tá certo? Alteração na taxa respiratória. Por que alteração na taxa respiratória? A gente vai ver um pouco mais para frente, para satisfazer as novas necessidades energéticas. No caso dos frutos climatérios, você vai ter uma aceleração, né, dessa taxa respiratória, para que ocorra também alta produção de etileno e acelerar o processo de respiração. No caso dos não climatérios, você vai parar essa respiração, você vai diminuir. A gente vai ver uns gráficos que diminuem, né, e você vai diminuir o gasto energético. E reflete a deterioração do sistema de controle da senescência. A gente vai ver um pouco mais para frente a diferença disso. Então, e para finalizar, a gente tem a alteração na produção de etileno, que induz o início da maturação. O excesso de produção de etileno com a senescência. A gente vai ver também que existe a diferença de gráficos, né, de teores de produção de etileno, CO2 pela respiração e os níveis de maturação de acordo com o índice de matéria seca dentro do fruto. E isso é muito interessante porque você encontra o ponto ideal da colheita do fruto. Então, continuando, alteração na composição dos carboidratos, degradação do amido em açúcar, né? Então você tem a degradação dos carboidratos mais complexos em açúcares, né, menos complexos, como monossacárido, frutose e glicose, a gente já falou sobre isso. Você tem conversão de açúcares, né, aumenta a concentração de sólidos solúveis totais. Então, você tem o que? A concentração do teor de doce, né, o grau de doce, o teor de açúcar. Né? Por quê? Porque você está pegando carboidratos mais complexos, como polissacarídeos e sacarídeos, e convertendo eles em monossacarídeos, tá? Alteração nos ácidos orgânicos, tanto na parte quantitativa quanto na parte qualitativa, e produção de compostos voláteis, né, que são os compostos fenólicos, né, que dão aroma e sabor ao fruto, tá? Bem, agora a gente vai ver que tem uma diferença em maturação fisiológica, amadurecimento e senescência. Só que tudo isso está compondo um processo só. Vamos entender cada um. A maturação é o estágio do desenvolvimento que leva à maturidade fisiológica. A maturação fisiológica é o estágio a partir do qual o fruto continuará seu desenvolvimento, mesmo que separado da planta. O amadurecimento é uma série de processos que ocorrem no final do desenvolvimento e que resultam em características estéticas e de qualidade, evidenciadas por mudança na composição, coloração, textura, sabor e aroma. E a senescência são inúmeros processos que ocorrem após a maturidade fisiológica e levam à morte dos tecidos. Então, terminando todo o processo fisiológico, né, você começa a ter o quê? A necrosação, né, o extravasamento celular, né, que leva à morte dos tecidos. Então, a gente fala o apodrecimento, tá? Então, esse é o último estágio. Então, a maturação é o estágio inicial, né, que leva à maturidade fisiológica. Fisiologicamente, ela está madura. E a senescência é o último processo. E o amadurecimento são uma série de processos, né, que a gente falou já, que acontece, né, como mudança na composição, coloração, textura, cor, sabor e aroma. Beleza? Então, aqui nesse gráfico, pessoal, muito interessante, esse gráfico aqui, quando a gente vai estudar fisiologia vegetal e tecnologia de colheita e pós-colheita, ele é o que a gente mais evidencia, né? Então, você tem no horizonte aqui taxa de crescimento relativo, né, e aumento do acúmulo de volume. E essa questão, pessoal, do desenvolvimento do fruto é dividida em 3 grandes estágios: estágio 1, 2 e 3. Sendo estágio 1, divisão da expansão celular; estágio 2, crescimento lento, você tem um crescimento estacionário, né, e você tem a expansão e maturação celular. Então veja que os volumes, né, do fruto, né, ele tem de ser longo e estacionário. Então você tem um maior desenvolvimento no estágio 1 e 3, né, do fruto, sendo que no estágio 2, né, você tem
uma diminuição. Por que, professor, que acontece isso? Porque você está tendo uma diferenciação, né, e expansão das células vegetais, tá? Então, no final, quando você falar, não, tá maduro o fruto, é quando você tem a maior concentração de carboidratos ali dentro do fruto, proteína, lipídio, né? Você tem uma fase estacionária, ali que está pronto para maduro, para coletar o fruto, tá certo? Então, durante o processo de crescimento do fruto, temos um acúmulo de reserva, como eu já falei, né? Carboidratos, proteínas, minerais, etc. Lipídios. Já quando já acumulados, né, já começa a transformação dessas substâncias solúveis, ou seja, a maturação. Então, quais são os principais processos que ocorrem após a colheita? Falamos da respiração, produção de etileno, perda de firmeza, mudança de cor, degradação de ácidos, transformação de açúcares, produção de compostos aromáticos, são os compostos fenólicos e perda de água. E essa perda de água é de acordo com a respiração, tá? Mas principalmente, pessoal, pela respiração, mas ela perde também para a atmosfera, né? Pela questão de temperatura, né? Perda de água, normal. Os fatores internos e externos associados à deterioração do fruto. Respiração, níveis de etileno, crescimento e desenvolvimento, temperatura, umidade relativa, manuseio e movimentação. Por quê? Porque se você tem uma respiração acelerada, você vai perder o fruto com maior velocidade. Se as taxas de etileno estiverem altas em frutos não climatérios, você vai ter também a sua maturação, né, maturação do fruto mais acelerada. Por exemplo, já viu, tem muita gente que coloca o abacate dentro do micro-ondas, ou a banana no micro-ondas, ou enrola ela no jornal e fala que isso acelera o amadurecimento. Isso é um fato científico, mas não é por conta do jornal, nem por conta do micro-ondas. É porque você tem a liberação normal de CO2 e a liberação normal de etileno pelo fruto. O que você está fazendo é criando uma atmosfera onde você vai aumentar as concentrações de etileno e de CO2. Então, a gente tem várias tecnologias de pós-colheita, né? Eu vou citar para vocês as principais que eu acho, né? Que é mais a nível de importância, é que você controla a atmosfera. Então, realmente, se você fizer isso, você vai acelerar. Só que, na verdade, você está aumentando a concentração. Então, você tem tanta concentração interna como externa interferindo, tá? O crescimento e desenvolvimento. Se você colhe um fruto muito maturo, né, no fruto, e ele seja climatério, você vai deteriorar mais rápido ainda, né? Então, o tempo de vida útil dele de gôndola, de prateleira, vai ser menor. Se você colhe um fruto verde, né, não desenvolvido, e ele não é climatério, então ele vai ficar verde pro resto da vida. Não adianta nada você fazer. E isso é um problema. Por quê? Por exemplo, o abacaxi, ele é não climatério, então você precisa colher ele bem maduro, né? Então, pessoal, às vezes o pessoal colhe verde, e para não perder e tentar vender, o que eles fazem? Eles usam etrel. O etrel, ele é um hormônio, é um produto à base de etileno, que é um hormônio, né, é um gás. E o que ele faz? Ele faz a degradação da clorofila, né? Então o fruto do abacaxi tende a ficar amarelo, mas ele não está maduro. Então, você vê, tá amarelo, acha que está maduro, mas na verdade ele está verde, né? Verde assim, não está com as concentrações de açúcares legais. Então, como que você descobre se o abacaxi está maduro? Eu vou dar um pega para vocês ensinar. Você pega o abacaxi, com exceção da cultivar pérola, que conhece, não tem como fazer, tá? Você pega ela, o abacaxi, e cheira, tá? Cheirou o abacaxi, se tiver com aroma, é porque ele já sofreu com esse processo de degradação, né? Então já tem a produção de compostos fenólicos. Então o aroma é uma condição muito interessante para você escolher o abacaxi, tá? E pessoal, vale lembrar que a gente fala fruto, né? Só que o abacaxi não é um fruto, ele é uma inflorescência. Assim como o morango também não é um fruto, é uma inflorescência. O fruto do morango é a sementinha e do abacaxi é cada gominho, né? Mas a gente considera como fruto, tá certo? Então, temperatura. Então, quanto maior a temperatura, você tem aceleração respiratória, maior perca de água e aceleração da maturação do fruto. E quanto menores temperaturas,
mas não tão baixas, porque você pode ter perca, tá? Por congelamento. Então, temperaturas baixas, 15 graus Celsius, você tem uma diminuição da respiração e maior conservação do fruto. Umidade relativa, se a umidade relativa do ar for baixa, você tem perca de água do fruto, né, para a atmosfera. Isso não é interessante, por quê? Porque você tem uma perca de peso. Já falei que isso não é interessante porque é comercializado peso, né? Então, se o produtor comercializante vende ou compra por um peso, você vender por menos X peso não é interessante, você está tendo prejuízo, tá? Manuseio e movimentação. Quando você causa injúrias no fruto, isso também aumenta a taxa respiratória, produção de compostos, então você tem uma perca, né, da degradação. Por quê? Porque você permite também a entrada de fitopatógenos, né? É uma perca, você perde aquilo ali, né? Não é interessante você perder por manuseio e movimentação. Por isso que existe tecnologias de colheita, né, e pós-colheita, sendo que o manuseio, né, até a zona de preparação, embalação, né, encaixe e colocar na gôndola é muito interessante, tá? Então a respiração a gente viu, né, que ele é um processo de, com o substrato mais oxigênio, a gente tem a produção de gás carbônico, água mais energia, essa energia é para a semente. Então o processo de respiração é isso, pessoal. O cunho final dele, é uma abelhinha aqui, é produzir energia para a semente, tá certo? Então, beleza, vamos entrar agora nas práticas pós-colheitas, né? Então a gente viu, que eu falei para vocês, que existe os frutos climatérios e os não climatérios. Os climatérios, eles podem ser colhidos verde, maduro ou pré-climatério, né, que é quase maduro, e ele consegue amadurecer, né, ao passar do tempo. A gente vai ver isso aí, com o tempo ele consegue, graças à produção de etileno, questão da respiração. E você consegue com isso o que? Reduzir as perdas pós-colheitas. Por quê? Porque quando você colhe ele com um ponto ideal de teores, né, de açúcares, proteínas, né, tudo mais, né, no fruto, você consegue pegar ele com maior firmeza, né? E isso é muito interessante porque você perde menos no manuseio, encaixe, transporte, enfim, você causa menos injúria. E você consegue também ter uma vida útil maior de prateleira, né? Você consegue manter maior tempo. E se fosse maduro demais, né, ele perderia para amassar, né? E as coisas naturais acontecem no fruto mesmo, né? Por exemplo, da senescência, que é o último estágio da maturação. Então, é muito interessante, só que também a gente tem que tomar cuidado para não pegar muito verde o fruto, porque você tem perca de produtividade, você não está usando o potencial total da planta que você deveria, né? Às vezes o fruto poderia pesar 1,5 kg, no caso do mamão, mas aí você colhe ele com 800 gramas, você está perdendo quase a metade dele para a planta, né? E isso não é interessante. E os não climatérios, você tem que colher ele maduro, né? E isso é muito importante, por quê? Porque você não pode colher ele verde, tem que colher no ponto ideal de maturação, e eles são mais sensíveis ao manuseio. Porque, por exemplo, pense um morango, pessoal, tem que ter todo um cuidado ali, né, para manusear ele, né? Pense, então, é muito sensível, né? Então tem que se ter um cuidado, certo? Então aqui a gente tem a respiração dos frutos em relação ao seu desenvolvimento, né? A gente tem dois gráficos, né? Aqui a gente tem um fruto não climatério, que aqui ele não consegue amadurecer. Então veja, quando ela atinge o seu maior grau de concentração, tamanho de fruto, a respiração diminui, né? Um processo fisiológico normal. E nos climatérios, quando você atinge o grau maior, né, você tem uma diminuição da respiração, mas que após a colheita você tem um pico da produção de etileno de respiração. Então por isso que consegue, então, pessoal, aumentar o período de maturação no pós-colheita, né, graças a esses processos respiratórios, né, que são os processos fisiológicos do fruto. Tá? Então veja aqui que os gráficos de produção de etileno e gás carbônico, né, que é o dióxido de carbono em frutos, estão inteiramente ligados, né? Veja que quando você aumenta a concentração de etileno, você também aumenta
a concentração de CO2, ou seja, você está tendo o que? Uma respiração ativa, então está tendo produção de energia, quebra da clorofila, né? E por tudo mais que a gente já falou, tá bom? Veja a questão do etileno versus respiração. Veja que quanto maior os índices de etileno, maior sua respiração, sendo que quando o etileno fica estável, a respiração também fica estável. Então está internamente ligada, tá certo? Olha só a produção de etileno e dióxido de carbono, que é o gás carbônico, em frutos climatérios após a colheita. Então, olha, o mínimo aqui, né, essa concentração mínima é quando ele está no pé. Veja que quando você colhe ele, olha os índices de etileno e CO2, né, aumentando, né, e ele se tornando maduro. Depois disso, pessoal, que é o pós-climatério, que já está todo maduro mesmo, não tem mais para onde amadurecer, ele entra no pós-climatério, o índice de CO2 diminui e o etileno diminui. A partir daí a gente começa a ter a senescência, né, que é a degradação das células vegetais, né, o apodrecimento, tá certo? Então aqui, pessoal, eu coloquei para vocês só saber quais são as principais diferenças entre fruto climatério e não climatério. Vou deixar para vocês lerem, para não alongar muito o vídeo, tá? Mas é importante que vocês leiam. Então, entender essas relações e reações químicas que ocorrem durante a colheita e na pós-colheita é muito importante para que possamos acelerar ou reduzir a maturação dos frutos. E também saber as perdas que podem ocorrer e reduzi-las. Então, saber isso, pessoal, o que é climatério, o que acontece no processo de maturação, na questão pós-colheita, você consegue manter mais tempo o seu fruto ali, né? Em tempo de prateleira, vamos dizer assim, né, o termo técnico, viável. E você consegue também diminuir as perdas. Mesmo que vocês vão trabalhar para a questão de desidratação e secagem, é importante, né? Que às vezes você não consegue processar o fruto todo, né? Mas se você comprar um fruto climatério, né, mais verde, depois mais maduro, você consegue intercalar, né? Às vezes você encontrou por um preço bom, né, para comprar, mas eu espero que vocês produzam, tá certo? Então, vamos lá. As perdas na pós-colheita, a gente pode ter elas acarretadas pelas reações fisiológicas, no caso de respiração, transpiração, amadurecimento, senescência, estresse, tudo isso que a gente já falou. Danos físicos, amassamento, corte, perfuração, raspagem, batidas, né? Isso é no manuseio e transporte, também falando. Doenças, que são, pode ser causada por fungos e bactérias, a gente tem inúmeras doenças aí, né? De pós-colheita causadas por fungos e bactérias. E pragas também que conseguem assolar na pós-colheita, igual a mosca das frutas, né? Então, pessoal, essas são as principais perdas na pós-colheita, né? As suas principais origens. A gente tem os índices de colheita também, né, que são características que nós adotamos para indicar qual é o ponto ideal de colheita do fruto, né? Vai variar de acordo com a finalidade que você quer produzir o fruto. Se você quer fazer doce de mamão verde, né, não adianta nada você usar um índice de colheita, né? Mas se você quer um mamão maduro para fazer ele processado, fazer uma papinha, uma vitamina ou comer in natura, você precisa saber, né? Essa escolha de quando escolher pode afetar a qualidade e a longevidade dos frutos. É aquilo que a gente falou um pouco tempo atrás, né? Por que isso pode acontecer, professor? Bem, pessoal, vamos pensar pelo ponto de vista científico, né, e lógico da coisa, né? Se você colhe um fruto climatério verde, você pode ter ele maior longevidade. Mas se você colhe um fruto climatério maduro no pé, bem, pessoal, o tempo de vida útil dele pós-colheita vai ser pequeno. Então, e é nisso que a gente está avaliando, tá? E aspectos como cor, peso, teor de açúcares, né, que é o teor de Brix, e tamanho são utilizados para definir pontos de idade de colheita, né? Então, peso é assim a média dos frutos de laranja, por exemplo, ou de mamão. Vamos pegar mamão, que é ideal para colher 900 gramas. Então, num pomar de mamão, faz-se uma amostragem, né? Anda em zigue-zague, coleta os frutos, pesa, se tiver 900 gramas, ponto ideal, ponto comercial. Então, colhe. Teor de Brix, desculpe, pessoal, você tem
um aparelho que mede o teor de Brix, muito utilizado em culturas como cana-de-açúcar, né? Para você ter o teor de Brix ideal. Por quê? Se você não tem o teor de Brix ideal, aquele fruto não tá doce. Então comercialmente ele perde valor, né? Todo mundo quer comer um mamão doce, comer uma melancia doce, um melão doce, enfim, né? Teor de açúcar, né? No caso dos Brix, né? A cor, pessoal, muito interessante, só que isso é muito relativo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tamanho, né? Tamanho comercial. Não adianta você pegar uma abóbora de 3 metros cúbicos, sei lá. Não é um tamanho comercial. Então a gente tem que ter um padrão também de tamanho, né? No caso para processamento, o ideal é ser maior, né? Porque você tem maior produção de matéria-prima, né? Então a gente pode atribuir qualidades nos frutos, né? Questão de aparência, como tamanho, cor, defeitos, né? Ter defeito não é interessante comercial, né? Textura, firmeza, suculência, né? Se ele é frágil, não é interessante. Sabor, doçura, acidez, astringência, amargor, desculpe, e aroma, que são os compostos fenólicos. Valor nutritivo, carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais. Segurança alimentar, principalmente questão de resíduos, né? De agroquímicos ou de... A gente tem um problema muito sério com a parte de irrigação, que às vezes muito produtor não usa a fonte de irrigação dele bem, porque às vezes pode estar combinado com coliformes fecais. Não é interessante, tá, pessoal? E agroquímicos também, não respeitou o período de carência, né? Aplicou o produto, já foi comercializar, enfim. Micotoxinas, principalmente fúngicas, né? A gente tem muito problemático isso, porque essas micotoxinas são acumulativas no organismo, né? E são cancerígenas. E de micro-organismos, né? Como salmonela, a própria coliforme fecal. Então, assim, tem que se ter esse cuidado na produção e no manuseio na pós-colheita, tá, pessoal? Para não ter essas contaminações, tá certo? Armazenamento. Eu vou citar 2 exemplos aqui de armazenamento, que é de baixas temperaturas, né? E a questão da atmosfera controlada. De baixa temperatura, pessoal, eu acho que eu diminuir para vocês. Quando você abaixa a temperatura, né, para armazenar o fruto, você tem uma diminuição na respiração, porque os metabolismos vão diminuindo, né? Então você tem a menor emissão de CO2 e produção de etileno, né, no gás de etileno. Isso faz com que os frutos diminuam o seu processo de amadurecimento, então se prolongue mais pelo tempo. E também temos essa questão da atmosfera controlada, muito utilizada para exportação. Pode ser tanto com adição ou retirada de oxigênio e CO2, né? Que uma coisa vai anular a outra. Por exemplo, eu quero diminuir a maturação do meu fruto. O que eu faço? Eu diminuo a concentração de oxigênio, que não vai ter substrato para fornecer a respiração, e com isso você diminui, né, a maturação, né? Você tem menor produção de etileno, então você diminui a maturação. E assim vice-versa, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, questão da produção de frutos, né? O material está disponível, espero que vocês gostem. Nossa aula de hoje foi essa, tá? Peço desculpa pela questão do vídeo, né? O contratempo aí, mas acontece, tá? Que é muita informação, muita coisa, mas espero que vocês estejam aprendendo, tenham gostando. Não deixe de tirar dúvida, tá? Pra mim é muito importante, porque senão eu tô achando que vocês estão aprendendo tudo, viu? Beleza, pessoal? Um abração, fique todo mundo com Deus. Tchau!